A paz do Senhor. Nós vamos dar início a mais um programa e estaremos estudando o assunto a respeito do tabernáculo. E eu quero saudar o pastor Marcos Adame com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Marcelo, a paz do Senhor aos irmãos e demais ouvintes. É um prazer estar aqui com o companheiro para darmos continuidade a esse assunto tão importante que são as parábolas da Bíblia. Glória a Jesus. E Marcos, para nós darmos início a este estudo sobre o tabernáculo, esse assunto, eu quero fazer a leitura do texto base do nosso assunto, que está no livro de Êxodo, no capítulo 25, verso 8, que diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Maravilha! Esse texto nos deixa bem claro a condição e o desejo de Deus poder habitar com o homem. E eu gostaria de que você, Marcos, pudesse fazer alguma explanação nesse sentido, desse desejo de Deus, falando do tabernáculo, de Deus habitar com o homem. Sim, pastor Marcelo, um assunto muito importante, muito profundo ao mesmo tempo, cheio de revelações, e que traz com seus detalhes um grande ensinamento para todos nós. E como o texto fala, o principal propósito do tabernáculo era justamente esse, né? De Deus habitar com o homem, de Deus se relacionar com o homem. Na verdade, o Senhor sempre quis, Deus sempre quis estar próximo do homem, se relacionar com o homem. Vemos isso desde Adão, né, quando Deus descia para falar com Adão, conversar com Adão, dialogar com Adão, aquilo era aplausível diante do Senhor. Deus tinha prazer de estar ali, de conversar com Adão, de se relacionar, dialogar, e que aquilo trazia uma alegria. Mas o que acontece? Infelizmente, o pecado ele separou o homem de Deus. Verdade. Separou o homem da presença do Senhor. Separou o homem deste diálogo que Deus queria ter com o homem continuamente. Mas mesmo assim nós vemos que Deus não desistiu do homem. E o próprio Senhor começou a criar situações, planos, projetos para voltar a se relacionar com o homem. Maravilha! É interessante que você fez uma colocação, Marcos, que Deus sempre procurou estar com o homem. Então, nós podemos ver uma situação que ele chamou Noé, depois ele chamou Abraão e no tabernáculo ele chama a Moisés para poder edificar esse tabernáculo. Esse chamado é que nos traz uma alegria muito grande. Por quê? Porque Deus começou a falar as orientações para Moisés e ele diz, conforme o capítulo 25, verso 9, ele diz assim: conforme a tudo que eu te mostrar para modelo tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Então, diante dessa palavra, nós entendemos que o tabernáculo foi uma ordenança de Deus para Moisés construir, mas nada segundo a cabeça de Moisés, o entendimento. Tudo era na direção da palavra de Deus ali para Moisés, tudo ele tinha ordenado. E o propósito disso, como é que a gente vê isso aí? Isso mesmo, né? Tudo que nós vemos foi a maneira que Deus encontrou para voltar a falar com o homem. Como você mesmo disse, né, Deus chama Noé, um homem, para se revelar a ele ou mostrar para ele os seus propósitos. E logo mais tarde nós iremos ver o próprio Senhor chamando, né, Abraão, Isaac, Jacó, na figura de uma família, para que Deus também pudesse ali se apresentar, se revelar, né, e falar àquela família, se revelar àquela família. Era um prazer de Deus, era a vontade de Deus. E mais à frente, né, quando o povo sai
do Egito, o Senhor agora ampliando mais essa aproximação dele para com o homem, ele começa agora a desejar se revelar a um povo, querer falar com um povo, né? E percebemos, observamos que essa maneira que ele encontrou de se revelar ao homem foi através do tabernáculo. Por isso que você citou muito bem, né? Essa orientação do Senhor de fazer o tabernáculo, para que através do tabernáculo ele pudesse então agora encurtar esse espaço e a partir daí se revelar ao homem. Sempre ele quis, sempre foi o desejo do Senhor. Quando você olha lá em Êxodo 19, foi o momento em que a primeira vez Deus quis se revelar com o povo, falar com o povo. Mas o que acontece ali? Aquela questão de relâmpagos, de trovões, fumaça, o monte fumegando. O povo, ele se... Não vou dizer que se assustou com aquilo, porque ele não tinha costume de ver aquilo. Mas ele se retirou. Ele se retirou e chegou a ponto até de pedir para que o próprio Moisés falasse com Deus, e aquele que Deus falasse com Moisés, então Moisés traria a informação para o povo, porque o povo não suportou, podemos falar assim, o povo não entendeu ou suportou a santidade de Deus, né? E isso fez com que o povo ele se retirasse dali. Mas Deus sempre quis se revelar ao coração do homem. Ou seja, você está dizendo assim, Deus sempre buscou estar perto do homem. E como é que a gente pode começar a ver essa execução do projeto do tabernáculo? Pois então, pastor Marcelo, essa estrutura do tabernáculo, vemos que desde a porta principal, quando por ela o ofertante entrava com a vítima para ser imolada, né? Indo até o altar, e ali o encargo ficava com o sacerdote, na verdade, e na função de levar aquele sangue até o santuário e a tenda da congregação, que são figuras que iremos mostrar até mesmo mais adiante. Portanto, desde a entrada do tabernáculo até o momento em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, levava aquele sangue e apresentava este sangue ao Senhor, lá, né, no Santo dos Santos, no interior já da tenda da congregação, aí esse caminho ficou sendo chamado de o caminho do santuário. Caminho este que o escritor de Hebreus 9:8 fala sobre ele, né? Dizendo o seguinte: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava, olha só, em pé o primeiro tabernáculo. Então, esse era o caminho que encurtava o homem da presença de Deus. E que um caminho feito por um intermediário, que era justamente o sumo sacerdote, e isso aconteceu por cerca até de 1.500 anos, né? Até o Templo de Salomão, né? Até que um dia vem ao mundo o sumo sacerdote dos bens futuros. Esse sumo sacerdote é o Senhor Jesus, que lá no altar do Gólgota, o Senhor Jesus faz essa caminhada. A mesma caminhada que o sumo sacerdote fazia com o sangue até a tenda da congregação, essa mesma caminhada o Senhor Jesus fez, desde o Gólgota até a cruz, né? Até a cruz. E ele encurta esse caminho, e agora, esse caminho encurtado, nós temos esse direito, ou esse acesso, de chegar ao santuário, de chegar à presença do Pai Celestial, à presença de Deus, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, e desfrutar assim dessa comunhão íntima e maravilhosa com o nosso Senhor. Então, Marcos, esse encurtamento que o Senhor Jesus fez, fazendo este caminho, nos proporcionou aquilo que está confirmado
no texto de Hebreus 10, verso 19 a 21. Isso mesmo, pastor Marcelo, né? Porque nós vemos nesse texto a expressão da palavra, mostrando que agora em Jesus, realmente nós temos o acesso direto ao Pai. Porque Hebreus 10, 19 a 21 fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, olha só, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então o texto ele nos mostra isso. Ele nos mostra que esse espaço que havia, ele foi totalmente encurtado agora. E que agora, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós temos esse direito de entrar na presença de Deus no santuário. Maravilha. Isso é glorioso, porque aquela figura do sumo sacerdote, ela foi eliminada, porque era de ano em ano que o sumo sacerdote levava, e nós, pelo sangue de Jesus, tivemos ali o véu rasgado de alto a baixo, e a igreja, ela tornou-se rei e sacerdote, para poder entrar no Santo do Santo e poder gozar dessa comunhão plena com Deus. Que aplicação profética maravilhosa, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, no momento do sacrifício, quando o Senhor Jesus rende o seu espírito e o verdadeiro santuário estava sendo penetrado nele, como nos fala o Salmo 24, verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Então, Marcos, isso realmente era o propósito de Deus, habitar com o homem através do tabernáculo. Exatamente, pastor Marcelo, porque como você mesmo disse, esse caminho que aquele intermediário fazia, que era o sumo sacerdote uma vez ao ano, agora quem faz ou quem fez esse caminho foi o próprio Senhor Jesus, né? Da cruz, do Gólgota até a cruz. Este caminho agora encurtado, que não existe mais, agora em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, temos direito a acesso ao Pai, né? Isso acontece como você mesmo disse, né? Quando Jesus dá o seu último suspiro, ele se rende ao Senhor, o véu se rasga de alto a baixo, porque o véu se rasgando de alto a baixo nos mostra justamente a salvação em Jesus que vem do alto para a vida do homem. Maravilha, né? Se cumpre, pastor Marcos, o versículo inicial básico nosso, que é: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Todo esse ato que aconteceu, ali cumpre-se o desejo de Deus em tabernacular conosco, não é isso mesmo? Sim, pastor Marcelo, é isso mesmo. Podemos afirmar que o tabernáculo era realmente isso, a vontade de Deus de se relacionar com o homem. Temos até uma figura que até podemos mostrar, né, para todos vermos que o tabernáculo era realmente uma figura dos bens futuros, né? Pois quando olhamos para uma figura como esta, não estamos apenas atendo a uma figura física, mas ao significado dela, que é o que nos importa, é o que nos interessa. Porque essa figura hoje está dentro do coração do crente. E vemos isso na palavra em João 14, 23, quando Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, né? E faremos nele morada. Então nós somos morada de Deus, do Deus vivo, onde ele tabernacula conosco, louvado seja Deus. Maravilhoso. Então estamos entendendo, portanto, que o tabernáculo é uma figura que mostra a nossa vida espiritual. Por quê? Porque ele é figura do Senhor Jesus. É isso mesmo, pastor Marcelo, figura do Senhor Jesus, tudo voltado para o Senhor Jesus. Quando olhamos para a estrutura do tabernáculo, por exemplo, né, o cercado que fica em volta era justamente para isso, para mostrar que em pleno deserto havia uma diferença. Né, uma diferença entre o que estava no interior, que era o átrio, do que estava do lado de fora. Porque isso nos mostra que em Jesus nós temos
a diferença daquilo que está fora, que é o mundo, o deserto, né? O pecado em si, em relação à santificação, que está dentro do nosso coração. Então, o próprio tabernáculo era realmente uma expressão de Deus para mostrar graça e misericórdia. Misericórdia de Deus. Pois aqueles que entravam pela porta, né, havia uma manifestação da graça ali. Passou pela porta, a graça de Deus se manifestava ali. E tinham o direito de entrar e sair. Né? O pecado nos tornou, na verdade, indignos da graça de Deus. Mas, por outro lado, a graça veio a nós pela misericórdia de Deus. Né? Como nos diz em Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, vem de Deus. Mas, ao mesmo tempo, esta graça também manifesta um juízo. Por que digo isso? Porque se eu creio em Jesus, eu tenho a graça. Mas se eu não creio em Jesus, tenho juízo. Por isso a importância de, em nós, essa graça estar sendo manifesta diariamente. Pois é a forma de Deus estar tabernaculando conosco, que é Cristo em vós, esperança da glória. Interessante também, pastor Marcelo, que nessa figura do tabernáculo é que ela aponta para Jesus. Né? Cada estrutura do tabernáculo tem um simbolismo, tem um significado. Por exemplo, ao entrar ali, via-se ouro, prata, bronze, madeira. Então, tudo isso nos mostra toda a estrutura da pessoa do Senhor Jesus. Porque, por exemplo, o ouro. O ouro fala do poder do Espírito Santo que o Senhor Jesus tinha. Ele e que nos outorgou esse poder quando enviou o seu Espírito Santo para habitar no nosso meio. Prata, quando olhamos para a prata, o que nós entendemos sobre a prata? A prata fala do resgate, da redenção. Né? O Senhor Jesus nos resgatou com o preço da vida do seu sangue. Prata, redenção, resgate. Entrava-se no tabernáculo, o que se via ali? Bronze, né? Via muito bronze. Por quê? Porque o bronze fala da justiça. E quando se fala em justiça, nos mostra que Jesus, somente ele tem o poder para julgar, para fazer justiça. E madeira. Por que madeira? Né? Porque já que estamos falando que tudo ali simbolizava e apontava para o Senhor Jesus, a madeira é tipo de quê? A madeira é tipo do homem. Então Jesus veio como homem. Jesus era um ser humano. Ele tinha sua humanidade também. Então Jesus chorou, Jesus sentiu tristeza. Tudo isso ele passou porque ele também veio na forma de homem. Maravilhoso, né, Marco? Maravilhoso. A gente poder meditar, entender todos esses mistérios, né, essas figuras expostas no tabernáculo a respeito de Jesus. E eu quero dizer aqui uma coisa assim, hoje nós tivemos a oportunidade de ver como Deus ama o homem e quer habitar com ele, pois sabemos que esse assunto é bastante vasto. Quando o olhamos para essa figura do tabernáculo, vemos que cada estrutura tem o seu simbolismo. E muito iremos aprender nos demais programas. Nós queremos fazer aqui o encerramento e aos ouvintes deixamos o convite para que continue nos acompanhando. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Marcelo e aos demais irmãos e ouvintes.